Estamos iniciando mais um encontro da jornada à execução estratégica, que tem o objetivo de ajudar empresários a aumentar seus lucros através do efetivo planejamento e execução de suas estratégias. Na noite de hoje, nós vamos falar da metodologia SMART e FAST e mostrar como elas podem ajudar os empresários a melhorar seu planejamento da execução das suas estratégias. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um conteúdo e espero que seja útil para todos. Então, a ideia aqui, hoje, o tema é metas Smart e Fast. Nós vamos fazer uma comparação dos prós e contras, né, dessas metodologias. A metodologia Smart é muito conhecida, né, mas a metodologia Fast é mais recente e está mais adaptada aos tempos atuais, né? Bom, a primeira pergunta que a gente tem que responder é por que que a gente precisa de metas SMART ou FAST, né? As metas normalmente são para resolver alguns problemas que existem nas empresas, né? Normalmente as empresas tendem a enfrentar a falta de foco no que é mais importante, né? Acabam tendo muitas atividades, mas não sabem diferenciar o que é mais importante das outras, né? E acabam tendo resultados ruins por conta disso. a, Acaba faltando senso de urgência para agir, assim, o que é mais importante, o que é mais urgente para ser feito agora, né? Então as atividades se misturam no dia a dia. Falta agilidade para também se adaptar à disrupção, ou seja, as novas tecnologias que chegam, novos modelos de negócio que chegam no mercado, né? Então a falta de agilidade faz com que muitas empresas fiquem realmente para trás aí na corrida comercial, né? Existe uma falta de transparência no progresso, né? As pessoas não conseguem ver o que está acontecendo, se elas estão melhorando ou não. E muitas vezes existe, por falta de uma metodologia, falta de capacidade para corrigir o curso das ações, né? Para que levem a empresa aos resultados que ela precisa, né? Então, a metodologia, optar por uma metodologia como Smart ou Fast é para ajudar as empresas a terem mais foco e terem certeza que elas podem chegar onde elas desejam e precisam, né? Então, aqui na noite de hoje, a gente vai trazer aqui algumas reflexões do que a gente estuda a respeito das metodologias, né? E nós vamos comparar, então, a metodologia SMART, que é uma metodologia bastante antiga, da década de 80, com a metodologia FAST, que é uma metodologia mais recente, que é do início dos anos 2000. Então, você vê que aí eram momentos diferentes, o mundo era muito diferente na década de 80 e passou a ser muito diferente a partir do ano 2000, né? Então, o que nós vamos mostrar aqui, quais são as vantagens e desvantagens das metodologias e considerando toda a transformação que aconteceu no mundo dos negócios, né? A gente até pode arriscar dizer que as metas SMART têm menos vantagem, têm mais desvantagens do que vantagens, né? Apesar que elas podem ser ainda muito úteis na definição de metas, e ao longo da apresentação nós vamos mostrar que, combinando com alguns temas da metodologia FAST, elas podem ser muito úteis na hora de desenvolver um plano de negócio, na hora de executar a estratégia, né? Então, entender essa metodologia é essencial para a execução estratégica. Então, aqui só fazendo uma recapitulação, muita gente conhece a metodologia SMART, né? Mas ela é um acrônimo, né, que do inglês poderia ser traduzido como smart é inteligente, esperto, vamos dizer assim, no inglês, né? E cada letra significa um elemento importante. O S é de específico, né? A meta precisa ser bem específica para que todos entendam o que precisa ser feito. Ela precisa ser mensurável, precisa ter uma métrica, ou seja, tem que ter uma forma de medir se a gente está avançando na direção certa, na velocidade correta, né? Ela precisa ser atingível, né? No sentido de
a equipe poder atingir aquela meta, não pode ser um sonho impossível e tal. Então, ela precisa ser atingível, precisa ser relevante, né, de acordo com as prioridades da empresa, e ela tem que ter um tempo definido para começar e terminar. Então, essa meta foi desenvolvida pelo George Dolan na década de 80, e a ideia era essa, era trazer maior clareza à meta e poder definir metas com maior efetividade que realmente trouxessem resposta e melhorasse os resultados das empresas, né? A outra metodologia, que essa já foi desenvolvida nos anos 2000, foram desenvolvidas por esses professores aqui do MIT, o Donald e Charles Su, que ele estuda há muito tempo essa questão da execução estratégica. Por que que as estratégias falham? Eu li um estudo deles, que eles fizeram uma pesquisa, onde eles entrevistavam a maioria dos gerentes sêniores de uma empresa, e a maioria não sabia repetir as 5 principais iniciativas estratégicas da empresa, porque não existia um método claro para divulgação, comunicação e revisão da estratégia. Então, o que eles nos estudos deles, eles levaram a um outro acrônimo, que é o FAST, que em inglês é ágil, né? E qual é a diferença do SMART, né? Aqui se pressupõe que exista uma forma de acompanhar frequentemente as metas, né? Então, a meta aqui, isso aqui de certa maneira, é mais uma maneira de exercitar, de usar as metas, né? Então, assim, a metodologia prevê que a meta seja frequentemente discutida, então existe uma cadência de reuniões, né, que seja semanal, mensal ou trimestral, onde as equipes discutem aí as metas, né, a serem atingidas. Ele, para que as empresas tenham resultados significativos, a meta precisa ser ambiciosa, não é só atingível, né? Tem que ser ambiciosa, que, digamos, desafie as equipes, né, para buscar formas mais criativas de trabalho, novas formas de cooperar, para então obter melhores resultados, né? A outra questão é ser específica, né? Definir exatamente o que se quer, qual é o salto que se espera ter, que resultado se espera obter, e tem que ser transparente, porque para engajar as equipes é importante que exija transparência, que as equipes saibam o que precisa ser feito, qual é o desafio, qual é o objetivo, qual é o resultado. E uma mudança, assim, isso nos dias de hoje é muito importante para engajar as equipes, é que exija transparência, né? Então, a meta Smart era mais focado digamos assim, nos fundamentos, na descrição, na forma de medir o avanço, né? E aqui a MetaFest está muito mais relacionado com a estratégia, com o dia a dia, com assim, com um ciclo curto, em se adaptar rapidamente às mudanças, né? Então, a gente acredita que as metas FAST vão substituir substituir ou complementar as metas SMART, porque ela traz essa questão da discussão estratégica constante, né? Então, aqui a gente colocando as duas na balança, a gente tem que fazer essa ponderação, né? As metas SMART ainda têm seu valor e funciona para determinados ambientes, né? A gente tem que lembrar que quando foi criada essas metas, era na década de 80, e os ambientes eram mais previsíveis, né, e estáveis, né? E também nessa época imperava o que a gente chama de comando e controle, né? Era manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou, no inglês o top-down, né? Então era assim, o método SMART
se encaixa muito mais nessa mentalidade, nessa filosofia de liderança, né? Onde se definia quais eram as metas, se especificava, definia como medir e tal, e ponto final. Então, para aquele tipo de ambiente da década de 80, né? Era muito, funcionava, vamos dizer assim, era a melhor coisa a fazer. Porém, o mundo mudou, né? E a partir dos anos 2000, ah, tudo se acelerou, né? A partir dos anos 2000, a gente começou a ter uma capacidade maior de processamento de dados, né? Veio a fibra ótica, veio o 3G, o 4G, o 5G, né? Então, isso tudo tornou o ambiente de negócios, o ambiente de trabalho muito mais mutável, né? Tanto que hoje se usa essas siglas, né? Inicialmente se tinha o VUCA, né? Que é o mundo volátil, incerto, mutável, né? E ambíguo, né? Fiz uma pesquisa, isso foi uma terminologia que o exército lá, os militares dos Estados Unidos definiram após o final da Guerra Fria, né? Só que agora, mais próximo aqui dos anos 2020, 2018, aí definiram uma outra a terminologia que é o BANI, né? Que traduzindo do inglês é frágil, né? Hoje as coisas são mais frágeis, o mundo é mais frágil, né? O mundo é mais ansioso, o mundo não é mais linear, né? As coisas não acontecem uma atrás da outra como antes, hoje acontece tudo ao mesmo tempo. E o mundo é mais incompreensível também. Então, acontece coisas que a gente não consegue compreender, né? Então, todo esse ambiente exige que você tenha uma metodologia que responda a isso, que você possa realmente se adaptar mais rápido à mudança que é constante, né? Que não para, as coisas não param de mudar, né? Então, as metas, então cada uma teve seu momento, né? Cada uma tem aí seu ponto, seus prós e contras, e a gente vai daqui para frente vai falar, vai explorar um pouquinho mais isso, para que todos entendam e saibam extrair o máximo valor dessa metodologia. Começando pelas vantagens da metodologia SMART, ela realmente traz mais foco aí para o trabalho, né? Ela define exatamente o que precisa ser feito, né? As metas SMART podiam chegar até a nível individual, né? Então, exatamente estava claro o que precisava ser feito, gerava uma motivação adicional, porque as pessoas então sabiam o que precisava ser feito, se engajavam com aquele objetivo, né? Eram mais realistas, porque sempre se buscava atingir assim, a meta tinha que ser atingível, né? Tinha que ter algum grau de dificuldade, mas tinha que ser atingível, né? Gerava um alinhamento entre as equipes e as diretrizes da empresa, e também gerava mais responsabilidade, porque todos sabiam o que precisava ser feito, né? Então, esses são os pontos positivos do método SMART. Ah, o ponto negativo, como toda metodologia, se ela é usada em excesso, né, ela gera pontos negativos. Então, como eu falei, a metodologia SMART, ela acabava sendo muito rígida, né, porque ela era tão específica, tinha como medir e tudo mais, focada muito num número e tal. Então, acaba trazendo essa rigidez aí que não é mais adequada nos dias que a gente vive hoje. E também podia gerar muita complexidade, porque a tendência é criar meta para tudo, né? E aí gera uma dificuldade para medir essas coisas assim, para controlar. Então, essa é a desvantagem de usar em excesso uma metodologia, né? Acabava tendo foco excessivo em medir os resultados quantitativos, né? A gente vai falar, detalhar depois, isso daí foca muito na quantidade e pode deixar de olhar para a qualidade daquilo que está se fazendo, né? Já as metas FAST,
As vantagens são a flexibilidade, né, que exige os tempos modernos, vamos dizer assim. Ela gera uma motivação, porque as equipes se envolvem, vamos dizer assim, na definição dos objetivos e na execução e na retroalimentação que se faz. Ela tem a parte de ser específica também, então tem clareza do que vai ser feito. E a parte de transparência, né, que ela é transparente, os objetivos são divulgados claramente, gera engajamento, né? E no conjunto da obra aí, a equipe, a empresa passa a ser mais adaptável aos desafios que acontecem a todo tempo, né? Então, as mudanças estão aí, cada dia mais frequentes, mais desafiadoras para os negócios, então é preciso ter uma mentalidade ágil, vamos dizer assim, né? Ter clareza naquilo que se quer fazer, mas ter agilidade suficiente para mudar quando necessário, quando se vê que não vamos chegar naquilo que a gente quer, né? As desvantagens, né? Como ela não tem uma métrica específica na metodologia, né? Pode existir uma dificuldade para medir as coisas, né? E é também sempre difícil definir metas ambiciosas, né? Ambição ambiciosa até quando, né? Qual é o limite entre muito difícil ou impossível, né? Então, aí quando você tem uma meta ambiciosa demais, pode gerar desmotivação nas equipes, porque elas não conseguem alcançar e se frustram, né? Então, tem que ter esse cuidado aí de ser ambicioso, mas com moderação, como se diria, né? Agora, então, a gente vai fazer algumas considerações sobre os prós e contras das metodologias, né? Como a gente vê aqui na meta Smart, a balança pende mais para o lado dos temas contrários ou menos favoráveis, né? Por quê? Porque ela foi desenhada numa época onde tudo que se definiu ali era muito importante, né? Só que isso não, né, já não funciona tão bem hoje em dia, né? Então, tem coisas da Meta Smart que são muito valiosas, como a especificidade e a mensuração, né? Mas outras nem tanto, né? Então, aqui eu vou mostrar para vou fazer, então, trazer algumas ideias aqui para vocês olharem, né? Então, começando aqui, nós vamos sempre trazer os prós e contras, né? Então, a partir da Meta Smart, a parte positiva é que ela sempre pode aumentar a produtividade, porque as equipes passam a focar de uma forma mais assertiva nas metas mais relevantes para a empresa. As equipes possam ser mais motivadas e colaborativas, porque normalmente essas metas estão atreladas a um projeto específico e tal, então todo mundo quer cumprir a meta, é um time que quer ganhar o campeonato, vamos dizer assim, e tem uma garantia do foco, porque se sabe exatamente o que é para fazer, porque está muito bem definido, né? Por outro lado, como a gente já mencionou antes, pode criar uma certa restrição, né? Ao ser específico demais, a ter uma rigidez naquilo que se quer medir, né? Então, essa restrição pode gerar falta de flexibilidade, né? E uma rigidez excessiva que, de repente, dificulta para as equipes se adaptarem, né? No momento em que o mercado muda e que novas formas de trabalhar ou ajustes nas metas precisam ser feitos, né? Outros pontos positivos, assim, melhora a tomada de decisão, porque passa a trabalhar em cima de métodos confiáveis, né? Porque à medida que você vai medindo o que vai se fazendo, você vai criando uma base de dados que te permite tomar melhores decisões. Aumenta a responsabilidade da equipe, da liderança, porque eles têm uma meta clara a cumprir, né? E a comunicação é clara porque tem todos os elementos aí para comunicar, seja da parte específica, da métrica que vai se usar, do tempo em que tem que ser feita a cumprida a meta, né? Então, tudo aí é muito positivo em termos de comunicação, né? E tomada de decisão.
A parte contrária é que o fato de focar exclusivamente em pontos mensuráveis, né, pode criar uma dificuldade em termos de qualidade, né? Pode às vezes conseguir cumprir a meta a qualquer preço, né? E às vezes pode gerar insatisfação com o cliente, essas coisas todas, né? Então, isso é um ponto importante a pensar. As metas, por mais que elas sejam inteligentes e tal, não garante o sucesso, porque se você cumprir exatamente uma meta que não era relevante ou que não estava adequada ao plano de negócio, você cumpriu a meta, mas não teve sucesso. Então, não é uma garantia 100% de sucesso, né? E a questão das metas SMART, elas não incentivam uma pausa, então isso pode levar a um estresse das equipes, né? E não cria aí uma possibilidade de de se aprender com aquilo que se fez recentemente e melhorar na sequência, né? Então, essa falta de pausa é algo que atrapalha aí no caso da metodologia. a, Elas focam assim a questão de ter as métricas e tal, foca na melhoria contínua, né? E traz aí maior facilidade para aplicação de feedbacks, porque vocês têm muito dados a respeito do que foi feito, né? Então, esse é um ponto positivo aqui da metodologia, né? No longo prazo, metas Smart são muito desafiadoras, porque exigem muito foco, comprometimento, e é muito difícil você se manter focado e comprometido por um longo tempo de trabalho sem uma pausa. Então, isso é complicado, né? E às vezes a meta pode ser gerar como uma parada no caminho. Você atinge a meta e depois chega naquele patamar como se você chegasse num platô. E aí então pode se sentir que não está evoluindo, né? E isso também, às vezes, o fato de ter muita rigidez e focar muito na meta, pode também perder oportunidades de crescimento, né? Porque como a meta pensa muito em tem que ser atingível e tal, às vezes as pessoas, as equipes não vão muito além, né? Porque se criou essa mentalidade, não, só a meta tem que ser atingível, não pode ser muito difícil, né? Então, ao longo do caminho pode se perder essas oportunidades também. Ah, Às vezes, o que pode acontecer, que a meta também pode não gerar os resultados esperados e as pessoas podem, no final, decidir abandonar a meta, né? Um outro ponto negativo, se às vezes as pessoas focam demais na meta, focam demais no trabalho, isso gera um desequilíbrio na vida da pessoa, né? Gera estresse, pode gerar um desequilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. E uma outra coisa importante que pode, ao focar demais no destino, né? Ao focar demais no final, no resultado, as equipes podem perder a sensação de realização ao longo do caminho, né? Não desfrutam a jornada, vamos dizer assim. Focam demais na meta e chegam na meta, mas chegam acabados, tristes, cansados e não desfrutaram, vamos dizer assim, da jornada, né? Então, esse é um ponto negativo que focar demais assim na meta e tal pode trazer, né? Então, é o viés da gente abusar ou usar com excesso uma determinada metodologia. Ah, Ainda como ponto negativo, a meta, por ser muito específica e tal, ela pode gerar falta de adaptabilidade, né? E, e também pode limitar o sucesso corporativo e pessoal, porque assim, as equipes podem chegar num patamar de crescimento e não conseguir passar daquilo porque elas não são desafiadas o suficiente, né? E a falta assim de atingimento dos objetivos também pode afetar o moral das pessoas, né? Que às vezes nem percebem que, mesmo não tendo cumprido 100% da meta, elas não percebem que contribuíram para o resultado da empresa, né? Então isso afeta a moral, isso não é muito positivo, né? Agora,
Então, a gente mostrou aí os prós e contras das metas SMART, então a gente vê que realmente tem mais contra, né, por conta dessa rigidez e tal, que gera que não é mais adequado aos dias atuais. Agora a gente vai falar das metas FAST, onde aqui a balança pende mais para o lado positivo, porque, digamos, ela está mais adequada à necessidade que a gente tem hoje, né? Então, começando pelos pró, pela parte positiva, as metas são efetivamente desafiadoras, né? Ah, porque o ambiente de negócio é desafiador. Se a gente não tiver meta desafiadora, a empresa não cresce, as equipes não se desenvolvem, né? E então, para que ela se cresça, desenvolve e supere as expectativas, as metas precisam ser realmente desafiadoras, né? E à medida que as equipes assumem esse desafio, essas metas desafiadoras, elas vão conseguir superar as expectativas e alcançar resultados extraordinários, né? Que antes elas não conseguiriam. Então, esse desafio aí é muito importante para o desenvolvimento das equipes e, consequentemente, das empresas, né? Tomar uma água. Como a gente já mencionou antes, um dos pontos negativos que pode ocorrer é uma certa dificuldade de estar medindo o que está sendo feito à medida que as coisas são bem frequentemente discutidas e são bastante desafiadoras e imutáveis, né? Então, essa falta de ter essa mensurabilidade pode afetar um pouco aí as equipes, se elas sabem se estão evoluindo ou não, né? Definir metas ambiciosas é sempre difícil, né? Ambicioso até quando, né? E gera um risco de desmotivação caso as metas não sejam atingidas, né? Os pontos positivos aqui, se cria a metodologia FAST, é uma metodologia que tem acompanhamento e avaliação do que se está fazendo, né? Ela gera a possibilidade de correção e ajustamento de rota, né? Ou seja, existe aí uma frequência de avaliação dos resultados e das ações, e com isso se pode corrigir e ajustar a rota. E também gera um aprendizado contínuo, né? Porque as equipes estão frequentemente avaliando a sua performance e melhorando naquilo que pode ser melhorado. Outra coisa que também é positivo, existe uma conversa estratégia mais frequente, né? Como o F é de frequentemente discutida, avaliada, né? A estratégia é ficar viva dentro da empresa, ou seja, todos das equipes sabem qual é a estratégia, sabem o que precisa ser feito para atingir aquele objetivo definido pela estratégia. Então, isso daí ela fica viva na companhia, né? A metodologia FES também valoriza, cria um ambiente aí, uma segurança psicológica para o pessoal poder trabalhar sem medo de errar, né? E também tem uma coisa importante que é a cadência. A cadência só a cadência de reuniões, né? Que tudo acontece dentro de um determinado ritmo, né? Ou seja, a gente tem objetivos trimestrais, depois tem acompanhamento mensal e reuniões semanais ou até diárias, se for o caso, para a definição das ações, né? Que fazem parte do atingimento da meta. Então, essa cadência é muito importante. Isso que não existia claramente no método SMART, porque no método SMART, normalmente a cadência era de um ano, né? As pessoas definiam a meta e lá no final do ano ia ver, ou a cada 6 meses, iam avaliar como é que estava o atingimento, se as equipes tinham avançado ou não. E às vezes o mercado tinha mudado e aquela meta não era mais útil para aquele objetivo estratégico, estava levando as equipes para uma direção que ao final daquele período ia se demonstrar
ineficaz, né? Então, essa é a questão. Se a gente define uma meta por ano e em 3 meses o ano muda, a gente vai chegar no final dos 12 meses no ano errado, né? Então, a gente tem que acertar o ano que a gente vai terminar o nosso projeto, né? Então, a gente viu aí, mais recentemente, depois da pandemia, a gente vê que as coisas podem mudar com uma velocidade incrível e se a nossa meta está para um cenário que não existe mais, a gente está perdendo tempo e dinheiro insistindo em bater essa meta, né? Então, resumindo aqui a história, para que a gente usa as metas? As metas a gente usa para traduzir nossas estratégias em ação. Então, a gente trouxe até essa figura aqui de um grupo de alpinistas, né, querendo subir, chegar no topo da montanha, né? E é bem isso, a gente precisa de preparação, né? Precisa de esforço contínuo, trabalho em equipe, planejamento e execução, né? Da estratégia para conseguir chegar no objetivo desejado, que no caso do alpinismo é o topo da montanha. Uma vez chegado no topo da montanha, as equipes descem, voltam ao campo de base e planeja o próximo ano, planeja a próxima expedição, incorporando todos os aprendizados da jornada anterior, né? E capitalizando realmente os lucros que isso gerou. Então, a gente ter metas assim, bem definidas, né? Ajudam muito. Então, a gente acredita que as metas SMART, assim, deixaram de ter utilidade em alguns aspectos aqui da nossa vida moderna, mas ainda ela tem coisas interessantes, como a especificidade, as métricas, né? Que devem ser consideradas quando define uma meta, e depois incorporar os novos conceitos da metodologia FAST, que fala da parte de ser frequentemente discutidas, avaliadas em ciclos mais curtos, né? A gente que trabalha com a metodologia OKR, a gente sempre propõe que se trabalhe com ciclos de 3 meses, né? Porque aí se pode ter um foco mais claro na execução da estratégia e você tem um pouco mais de controle sobre o mundo que você está vivendo. Em 3 meses não muda tanto assim, né? Então, naqueles 3 meses você tem um pouco mais de controle, você tem maiores chances de ao executar suas metas, obter o resultado que você espera. Então, a questão de ter esses ciclos de feedback rápido, estar sempre trabalhando, avaliando os resultados das ações, com transparência, né, que é outra coisa importante da metodologia FEST, a transparência, para engajar as equipes, né? A gente já não está mais no mundo do comando e controle, ainda tem isso, mas é mais difícil obter resultados extraordinários com essa metodologia, né? Quando você tem uma equipe engajada, de alto desempenho, é muito melhor, é mais difícil de construir, mas é muito melhor. A metodologia que a OKR Brasil usa, desenvolveu, ela trabalha nesse sentido de desenvolver, de melhorar, vamos dizer assim, a execução da estratégia. A gente acredita fortemente que não basta ter uma boa estratégia se você não tiver um bom plano de execução. Então, nós definimos uma metodologia que cria um mapa estratégico, que usa os fundamentos aí do BSC, do Balance Scorecard, para definir a estratégia e usa a potência do OKR para definir a execução. Então, quando você tem uma estratégia bem definida, um plano de execução bem elaborado e aplicado, né, você garante que vai os seus resultados e eles podem, ao longo do tempo, se transformar em resultados exponenciais. Então, é isso que nós da OKR do Brasil acreditamos, é nisso que a gente está trabalhando. A gente tem feito esses encontros que é realmente para propagar essa mensagem e a gente espera que ao longo do tempo mais gente se una, venha trabalhar, conhecer a nossa metodologia, que a gente realmente possa ajudar mais clientes a aumentar seus lucros através da execução estratégica, que é assim como a gente chama a nossa metodologia. Então,
Antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre a OKR do Brasil. A nossa empresa a gente fundou ela há mais ou menos uns 4 anos e, eu e meu sócio, a gente já tem uma vivência aí bastante importante, tanto em empresas do mercado público e privado. E o nosso propósito principal é, opa, desculpa, o nosso propósito principal é ajudar aos empresários a aumentar os seus lucros, acelerando a execução de suas estratégias. Essa é a nossa filosofia de trabalho. E a gente usa aqui uma árvore no logomarca, que é nosso símbolo, né? Pois a gente considera que cada conteúdo que a gente faz, cada evento que a gente realiza, a gente está preparando o terreno e plantando uma semente da prosperidade empresarial. Então, a gente espera que a cada dia mais gente se una com a gente nesse movimento e a gente espera que as empresas cresçam, frutifiquem e deem mais frutos e continuem crescendo. E aqui, por fim, onde as pessoas podem nos encontrar aí na mídia social, a gente tem o site, que é o okrdobrasil.com.br, nós temos aí o Instagram, que é @OKR do Brasil. Temos também o canal no YouTube, onde a gente já tem vários conteúdos lá de bastante interesse, e também tem o meu celular, caso queiram falar. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu deixo aqui uma frase que eu gosto muito, do Jim Rohn, que é um palestrante norte-americano, já falecido. E ele fala, é uma frase que fala de desenvolvimento, vamos dizer, desenvolvimento pessoal, de aprendizagem contínua, né? Ele diz o seguinte, que o sucesso não é algo que a gente conquista, é algo que a gente atrai pela pessoa que a gente se torna. Então, se a gente quer atrair sucessos maiores, né? A gente tem que ser uma pessoa maior, tem que se desenvolver mais, né? Então, essa é a mensagem final. Eu agradeço a todos.